A gente vai bater esse papo com o Rossandro. Eu vou deixar que ele se apresente para quem ainda não o conhece, mas a gente vai conversar sobre a idealização da vida perfeita, né? Como que a gente muitas vezes idealiza uma vida perfeita e acaba negando aquilo que efetivamente é. Então eu vou convidar o Rossandro agora. Deixa eu chamar ele aqui, gente. Já chamei ele aqui. Bom dia, Sueli de Portugal. Bom dia! Tudo Olá! bom, Bom dia! Viviane? Como você Tudo tá? bem? Tudo ótimo. Nossa, Prazer estar muito aqui. obrigada. Que é isso? Quer dizer que aí tá um dia de sol bonito. Tá um dia lindo aqui hoje, tá muito bonito. Como é que tá aí? Aqui também. Ontem estava muito chuvoso, passou o dia todo muito chuvoso, que aqui é 600 metros de altitude. É mais ou menos a altura do Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um pouquinho mais alto, né? Caramba, é. Mas é bem friozinho. Mas hoje tá um sol bonito também. Muito bom para lavar roupa e enxugar. Sim. Querido, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Bom, vou pedir para você se apresentar brevemente para minha audiência, para quem ainda não te conhece, né? Tá E a joia. gente mete bala. Vamos embora. Bom, Viviane, eu sou psicólogo como você, né? Trabalho já há um tempão, me formei ali pelos anos 2000. Estava até preenchendo aqui eu estou fazendo um curso de psicologia positiva pela PUC, estava preenchendo aqui os dados, né? Que a gente tem que estar sempre se atualizando. E trabalhava em consultório, dava aula na universidade, aí gravei alguns vídeos para a internet, esses vídeos bem viralizaram, eu comecei a fazer palestras e hoje eu mais faço palestras e cursos online e livros, eu não estou mais atendendo em consultório mesmo, né? Mas eu transformei as palestras num grande processo de terapia de grupo. Eu estava começando a formação em constelação, que você tem, lá com. Estava fazendo com o Décio, né? Um grupo lá em Uhum. São Paulo, estava começando Nossa, a ele é formação maravilhoso. maravilhoso. Foi ele que iniciou o processo de trazer Bert Helling para Sim, cá, nessa coisa toda. sim. Mas aí quando foi, eu assisti a primeira aula do curso, sabe? E aí a vida mudou totalmente de rumo, mas de todo modo eu tenho um contato imenso com a constelação, tenho grandes amigos, o Andrei Moreira, que é Sim. né, Maravilhoso também. tem uma amiga minha que é a Daniele Migliari, inclusive ela é hoje a representante de divulgação do Instituto Bert Helling aqui no Brasil, né? Ela fez o curso lá com o próprio Bert na Alemanha. Então, assim, tem um contato muito intenso. Uma vez psicólogos, nunca mais você consegue olhar o mundo que não seja Aham. sobre a ótica do comportamento, do inconsciente, todas essas demandas, dessas buscas de ideais do ego que a gente vai falar hoje aqui, né? Sim. Dessa perfeição. Basicamente é isso, ou seja, como todo mundo aqui no planeta tentando buscar um processo de aprimoramento, de autoconhecimento, é o que a gente está tentando fazer e à medida do possível, com a experiência clínica e de formação consistente em psicologia, poder ajudar as pessoas nessa caminhada também. Legal, muito bom. Então você já vivencia a constelação aí, já tem muita gente Já, próxima, né? já constelei, já muito, muito mesmo, muito. Eu Que ia legal. realmente, eu ia mergulhar profundamente nisso, né? Mas aí, como eu tive que mudar um pouco a forma de agir como psicólogo, não está descartado. Em algum momento, lá para frente, eu volto a fazer uma formação que eu acho importante. Muito legal. Bom, então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, porque eu sei que tem gente da sua audiência aqui entrando, né? Então, meu nome é Viviane, eu sou consteladora familiar, atendo com constelação, nesse momento só online, né? Mas sou uma grande apaixonada pelo desenvolvimento humano. Trabalhei com RH durante muitos anos, né? Então, fiz uma Uhum. transição de carreira. Uhum. Mas sempre fui muito apaixonada pelo universo, né? Pelo universo humano, pela questão do comportamento humano, né? E o quanto que isso faz tanta diferença na nossa vida, na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros, né? Sim. E aí mergulhei no universo da constelação também e acabei fazendo uma transição, saí completamente do mundo corporativo, trabalhei mais de 15 anos no mundo corporativo
E aí tô aí na constelação, apaixonada cada vez mais em lidar, né, com as questões das pessoas. Uhum. É impressionante como a gente vê assim, as questões do outro, né? Sim. Como que as coisas todas se repetem, como que as coisas acontecem na vida das pessoas, as coisas se repetem, né, na vida das mesmas pessoas. Então, a gente às vezes acha que a grama do vizinho é mais verde, né? E na Oh, verdade, o velho drama humano. quando a gente penetra na alma do outro, é que a gente vê efetivamente como que as coisas são. Uhum. E aí, vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Vamos embora. Sabe que eu acho que a idealização é uma coisa compreensível, muitas vezes colocada como meta, né? Eu lembro que uma vez eu pedi a um paciente especificamente que ele trouxesse para mim quais seriam as condições para que ele se sentisse uma pessoa realizada e feliz, né? Ele tinha, digamos assim, do ponto de vista de uma observação rápida, ele tinha motivos para se sentir muito feliz, porque ele tinha condições financeiras, posição, status, que é para pouca pessoa ter, né? No entanto, ele não conseguia perceber isso como um valor para ele, nem percebia que esse valor era fruto de uma conquista, que não foi uma posição social e financeira que ele recebeu, ele conquistou. Não foi uma coisa herdada, foi uma conquista pessoal. Ainda assim, o ego dele, embaçado, não conseguia apreender isso como um valor sobre a vida dele. Pedi então para ele fazer essa inscrição. Então ele chegou no consultório com a inscrição, ele trouxe para mim a cartinha lá e era uma coisa assim: eu queria ter pós-doutorado em Harvard, queria falar 6 idiomas, queria aparecer com fulano de tal, um ator bem famoso, queria... Aí assim, a fantasia da idealização do ego, em que apenas se constata a insuficiência, né? Assim, você só constata aquilo que falta, aquele sentimento faltante profundo, que é trabalhado em várias abordagens da psicologia, com uma angústia por uma tentativa infantil de preenchimento, porque mesmo que ele conseguisse marcar aquela lista, ele certamente não iria se satisfazer, porque é uma angústia interna dentro dele, que não é o externo que vai preencher. Ele trocaria a lista, ele ia querer a Casa Branca, iria querer o armamento nuclear da China, ia querer... não ia ter fim esse processo. E aí eu disse assim, isso aqui não é a lista da meta a ser alcançada, porque muita gente diz que essa idealização importante, ela tem um limite em que ela passa a ser importante para um ponto que ela se torna completamente patológica e destrutiva. Então eu disse isso aqui não é uma lista de desejos, isso é uma lista de loucura. É um diagnóstico do inalcançável, no fundo o que você faz. Aí você vai para a história do indivíduo e percebe muito sentimento de impotência, uma visão de impotência muitas vezes passado pelos pais, é uma coisa que os pais não fazem, a gente, enquanto no universo da constelação, lança um olhar diferente sobre o lugar dos pais, não como acusação, mas como gratidão pelo que foi possível. Mas ainda tem uma vertente da psicologia que olha muito como encontrar o culpado para o indivíduo se eximir de culpa, o que só torna tudo pior, porque não resolve. Então, assim, mas havia esse lugar da falta, esse lugar da impotência, essa visão de você é um incapaz. E mesmo o indivíduo tendo conquistado tudo, como o ego registrou esse incapaz como sendo, é isso mesmo que eu sou, nada que ele conquistasse seria suficiente. Então, foi preciso então um trabalho inteiro de ressignificar esse discurso que colou nele e que colocou uma visão, uma viseira e uma lente sobre a qual através da qual ele enxergava o mundo sempre como falta, sempre como um sujeito incapaz e não realizado. E aí, nesse momento, o que acontece com isso? A gente tem uma profunda incapacidade de nutrir um sentimento essencial para o equilíbrio, para a gente sair da visão de escassez para uma visão de abundância, na perspectiva mesmo de Brené Brown, né? A coragem de ser imperfeito, mais forte que nunca, ou seja, encontrar os pontos de abundância, mesmo que você diagnostique os pontos de escassez, mas você não fica na escassez. Esse movimento hoje, ele é um movimento que seria, para mim, essa busca incessante de mais e mais e mais, e uma sociedade consumista, materialista, que meio que alimenta essa busca incessante, porque ela usa essa carência para poder preencher tua falta com coisas para o sistema rodar, um sistema que estava se esgotando ecologicamente, enquanto modelo, inclusive, disso que a gente está percebendo. Sim. É um sintoma da loucura, é um dos sintomas da loucura do nosso tempo.
É um do que a gente chama em alemão de Zeitgeist, o espírito da época. Entre as variáveis do espírito da época é a sensação falsa de que podemos fazer com a nossa mente igual aquelas revistas de academia. Perca a barriga em 15 semanas, em 3 semanas, nem 15, em 3 semanas. Eu consigo ganhar em 3 semanas uma barriga. Perder, ainda mais agora, eu não consigo perder não. Mas é como se nós pudéssemos ter a mesma plasticidade que se quer para o corpo, para as emoções, como se fosse tão simples, sabe? Toma um anabolizante. Aí tem aqueles cursos de final de semana que a gente sabe que as pessoas oferecem, né? Vão lá, tem uma experiência. As pessoas pagam uma fortuna, no fundo, para ter uma experiência. Aí é um conjunto de elementos da psicologia positiva aplicado ali em forma de Red Bull. As pessoas que saem joga a energia lá para cima. A pessoa sai, paga 6, 7 mil reais, quando vai no terceiro dia, volta o inconsciente com todos os processos de autossabotagem. E o que é que acontece? E eu acho que entra até numa abstinência daquilo que a pessoa sentiu, né? Por isso que tem o nível 1, nível 2, nível 3. Porque quando você começa a cair, aí o pessoal do curso fala, não, é porque no nível 2 é que tem o pulo do gato. Não, mas o curso 3, High Master, não sei o que lá. E eu tive uma amiga que gastou quase 128 mil reais com isso, para cair a ficha dela. Imagina então. Ou seja, cria-se a indústria da felicidade, que na verdade, na sequência, cria-se a indústria da frustração. Porque ninguém está lá depois para colher teus cacos quando você disse que a pessoa ia resolver, e não é tão simples assim. Porque a mente humana é mais complexa. Excelente. Eu sinto também que essa coisa da gente não conseguir perceber o que já se tem, porque está focado, está com a visão totalmente voltada para aquilo que se quer, para aquilo que se espera, né? Então é como se eu tenho aqui uma flor do meu lado, mas eu tô aqui presa, apegada ao fato de que tá um sol lindo e eu queria estar na praia, né? E a gente vai fazendo isso diariamente, que é essa negação, né? A negar aquilo que a gente já tem nesse momento, porque na verdade aquilo que a gente já tem não importa, importa o que eu quero conquistar, o que eu ainda não tenho. Fica esse processo ansioso. Quando você vai para a obra de Frederick Perls, que é um grande estudioso do comportamento humano, e uma das grandes contribuições dele é a ênfase no aqui e no agora. Ou seja, quando eu tenho incapacidade de viver o tempo presente, eu fico preso entre 2 tempos inexistentes. O passado que já não posso mais mover, né? E o futuro que ainda não chegou. Aí você tem uma multidão de pessoas presas em espectros do passado. Nesses espectros aí você tem um lugar de culpar os outros, de se culpar, e aí você tem candidato a vários transtornos que vai até uma depressão severa, né? Aí você tem um grupo dos ansiosos, de todas as ordens. Não que a gente não tenha ansiedade, eu sou uma pessoa que tem ansiedade e eu acho que reconhecer isso é importante para trabalhar. Então eu fico muito na experiência de, por exemplo, eu fui deitar ontem, né? Quando eu fui deitar ontem, hoje eu tenho uma lista de atividade muito intensa de trabalho hoje aqui em casa. E aí quando eu fui deitar, amanhã eu tenho que fazer isso, calma, agora você tem que curtir a cama. Sinta o travesseiro, sinta a luz apagada, sinta o calor da sua esposa perto de você, o carinho desse ambiente, sinta todo esse processo. Então, assim, aí eu comecei a viver aquela experiência, porque eu estava dizendo para mim, nada da lista de amanhã vai ser resolvido enquanto eu estou dormindo agora. E somente dormindo bem agora é que eu vou ter energia para resolver a lista da manhã. Então, esse é um exercício que eu tenho que fazer, porque durante muito tempo a ansiedade foi uma coisa muito presente na minha vida e ainda é. Só que agora, quando você reconhece, você tem, então, a partir daquele momento, um dever que não pode ser terceirizado. Mesmo que você receba uma ajuda terapêutica, não é terceirizar o seu processo. Você vai ter uma ajuda e um olhar que vai te lançar luzes sobre pontos que você sozinho teria mais dificuldade, ou levaria mais tempo. No entanto, uma vez que isso é feito, é um processo que o próprio indivíduo, não importa que nome cada das escolas psicológicas vai dar, mas tem um momento que depois que você meio que instrumentaliza, é o indivíduo que quando você abre a porta do consultório tem que sair para resolver, né? Então, nesse processo, você reconhecendo a ansiedade ou todos os transtornos e buscando ajuda, porque às vezes é necessário, inclusive até medicamentosa, você começar a se responsabilizar sobre o processo e ter iniciativas de mudança de atitude. Porque se não houver uma mudança concreta de atitude, as pessoas ficam numa busca de resolver sintomas. Eu lembro disso porque uma vez eu estava atendendo um paciente que é endocrinologista na época, tinha 5 anos, ele chegou muito revoltado no consultório
Diz assim, olha, eu vou mudar de especialidade, eu não aguento mais, não aguento mais. Por quê? Não, porque os pacientes não querem mais emagrecer. Eu disse, não, não, Rossandra, eles querem ser emagrecidos. Olha que coisa interessante. Ou seja, eles chegam para mim dizendo que comem assim, fazem assim, e assim, doutor, passa um remédio que eu não quero engordar. Pô, então é assim, tipo, eu quero continuar com o comportamento, mas não quero sentir as repercussões do comportamento. E quero que você faça uma técnica de relaxamento, no caso da gente, né? Ou faça uma Uhum. constelação e resolva. Tipo assim, tipo, eu vou lá, como se fosse uma mágica, eu vou lá, desmonto um processo e está tudo resolvido. Não é bem assim. É a identificação, desnudar de um processo que você precisa se responsabilizar em seguida por ele. Sim, as pessoas não querem mudar a postura, né? Eu falo muito Exatamente. isso, que nenhum processo ele acontece sem uma mudança de postura. Uhum. E quando a gente fala de idealização dessa vida perfeita, essa vida idealizada, né? Eu penso muito nisso, quanto que tem aquele meme que é a pessoa toda descabelada, cheia de olheira, eu tentando ser a mãe perfeita, fazer exercício físico, me alimentar saudável, tomar o suco verde de manhã, a casa toda limpa, fazer o meu estudo, trabalhar. E isso faz com que a gente gere muita ansiedade, né? E aí Sim. a gente começa um círculo ali para tentar atingir essa perfeição que muitas vezes a gente vê na internet, só que a gente vê pequenos recortes, né? Ah, então é. A Vida gente não editada, vê a né? vida inteira, exato, a vida Vida editada. editada, vida editada. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante quando eu faço as palestras ou converso com pessoas assim, elas dizerem para mim assim, claro, eu me perguntei, né, quando eu comecei a fazer palestra com pessoas que eu admiro, com Marcelo Cortella e tal. Então, quando eu cheguei nesse lugar, eu pensei assim, como é que eu vim parar aqui? Eu penso sinceramente, sabe assim, como é que eu... Uhum, Porque imagina, é um V0 diferente. Eu saio do interior da Paraíba para esse lugar, entende? Não foi uma coisa. uhum. Teve muito do que eu fiz, mas teve coisas que eu não fiz, simplesmente foram acontecendo. Então tem hora que eu falo assim, faço, cara, o que será que as pessoas sentem, né? Então, assim, o feedback que eu mais recebo é assim, porque quando você fala no lugar de estar aqui, não de estar aqui. Ou seja, é quando você fala, por exemplo, que você inveja, que você tem raiva, que você já desejou que uma pessoa morresse. E aí eu sinto, então é assim, quer dizer que não existe deidades na Terra, e são pessoas comuns, normais, que estão tentando se melhorar. Tipo assim, eu faço isso, reconheço, mas aquilo que a gente vai chamar baixados os aplicativos emocionais de contenção e sublimação, eu penso, mas eu não faço. Uhum. Então eu estou me dizendo assim, olha, essa é uma coisa que vem na cabeça, não me torna inferior ou incapaz. Agora, eu não preciso, uma vez que esse pensamento vem, executá-lo, né? Uhum, E uhum. esse controle, esse autocontrole é o árduo trabalho de cada um de nós diariamente, reconhecendo nossa humanidade na fragilidade. Então, quando a gente coloca, como você colocou, por exemplo, no exemplo, eu vi a foto que você colocou de uma flor na mesa e o sol, né? Então, Uhum. ó, se você tivesse feito a foto e pensado, ficaria muito melhor se como fundo tivesse Copacabana, ou Ipanema, ou Leblon, né? Você não estava agradecendo a flor da sua varanda e o sol. Uhum. Então, quando a gente faz isso, a gente sempre olha esse lugar que o outro tem e acredita, e mesmo que você estivesse lá, você faria, eu acho que seria melhor ainda lá em Côte d'Azur, na França. Você Uhum. ia criar, talvez agora, sabe, em Palm Beach, na Califórnia. A gente nunca ia encontrar um lugar de apaziguamento. Então, e essa experiência comum quando a gente atende, né? Porque eu fazia pesquisa, fazia PIBIC, que é Projeto de Iniciação Científico. Durante o curso de formação, a gente podia entrar com um projeto que PIBIC era como se fosse um ensaio para mestrado. Tanto que eu, antes de Uhum. terminar o curso, consegui passar no mestrado por causa do PIBIC, que foi me dando um desenrolar de fazer pesquisa, citação de artigo, estudar aquela coisa toda. E num desses processos, eu fui para comunidades carentes, né? E era Uhum. incrível perceber o seguinte, como às vezes eu ia para uma casa simples, de pessoas muito simples, e a gente sentia um sentimento de profundo contentamento que elas tinham, porque elas tinham uma casa simples, assim, Uhum. porque elas estavam num lar. Era muito rudimentar às vezes, na perspectiva da classe média, mas era um lar para aquelas pessoas.
E às vezes eu saía dali e ia estudar com um amigo meu que morava num condomínio fechado e era uma sensação de inferno. As casas, todo mundo era infeliz, todo mundo era amargurado. A relação deles todos eram muito tóxica, era muito tóxica a relação. Havia um jogo de acusações intenso, tanto que eu evitei ir, porque toda vez que eu ia, eu tinha que administrar um monte de sensações que eles manipulavam entre eles, que pra mim, digo, tá, eu não tenho obrigação de estar nessa toxicidade não, né? Uhum. E aí eu ficava comparando, poxa, eu senti tanta paz naquele lá. Eu estava lá fazendo uma pesquisa, uma senhora tão simples, com um sentimento de gratidão, dizendo a Deus que, olha, comemorou o primeiro, quando depois de quase 10 anos, colocou cimento no piso, sabe? Sim. E aí você fica pensando assim, obviamente, como é muito mais a forma como eu interpreto a vida do que o que a vida me oferece. E eu não estou querendo tirar com isso, até para a gente trazer a nossa discussão, Viviane, para o momento que a gente está vivendo. Eu não estou querendo dizer com isso que as injustiças sociais não mereçam, não devam e não tenham a necessidade de serem corrigidas. Não estou dizendo com isso que ficar numa casa que pode desabar depois de uma chuva é algo que Uhum. provoca infelicidade. Não, isso não quer dizer um discurso de ai, que romântico, ver a pobreza. Não, não é isso. É que, obviamente, que se eu estou nessa condição e ainda por cima me sinto infeliz, eu vou entrar naquilo que Buda vai chamar de sofrimento do sofrimento, Uhum. né? Ou seja, eu vou ampliar, eu vou dar um grau maior. Aí, o que que acontece? Tem quem esteja confortavelmente bem, mas infeliz emocionalmente, e tem quem esteja desconfortável, mas não use aquilo como um registro capaz de definir o próprio bem-estar pessoal. E também Uhum. não inibe da luta por aprimoramento e melhoria material da pessoa. Ela continua Uhum. buscando, só que ela não busca com sofrimento. Ela Sim. busca com gratidão por cada etapa. Eu já tive. A minha infância não foi uma infância de classe média, foi uma infância de classe média pobre mesmo, assim, de ter dificuldade de alimentação. E eu lembro muito que minha mãe dizia assim: teve um dia que a gente estava almoçando tomate, que era só o que tinha. E eu querendo chorar, ela disse assim: você não deve chorar, porque isso não define você. E isso tudo vai passar. E eu acredito, um dia você vai contar isso rindo. Eu até achava uma viagem dela, assim, sabe? Mas mãe tem aquele, sabe, espada justiceira, dê minha visão além do alcance, mãe tem essa Aham. visão além do Aham. alcance. Aham. Então, assim, ou seja, no fundo ela estava me dizendo assim, não se defina nem se olha a partir da falta. Então, Uhum. isso foi importante, né? Não se Sim. define, não se olha a partir da falta, porque isso vai fazer com que você sempre olhe o que falta, e aquilo que você falou, e nunca tenha uma lista de gratidão, que é Sim. imensa. E tem quem esteja também numa mansão, num lugar extremamente confortável, se sentindo grato, se sentindo. Tem, Tem agradece, muito, olha, sim. tem. Isso Então não é eu tipo um acho que padrão é uma estereotipado. postura interna, é uma postura Você tá interna certo. mesmo, é uma postura Uhum, interna. E eu estava falando sobre isso. Ontem eu estava terminando de montar a mesa do escritório que chegou. No meu apartamento tem 2 quartos. O meu quarto com meu marido e um quarto que era o quarto de hóspede. A gente ficava ali pensando qual que ia ser a próxima função desse quarto. Eu ainda não tenho filho, né? Aí a gente pensava, é para o bebê, mas a gente precisa de um escritório. O que a gente faz agora? Aí vem essa coisa do ficar ali projetando e o quarto tá ali parado, sem uhum, uso, né? Praticamente. Só quando as pessoas vinham para cá, nossos pais, amigos, e dormiam, mas o quarto está ali parado e a uhum, gente está ali sem conseguir focar no presente, né? Aí a gente decidiu, entendeu que, olha, nesse momento o ideal é que o quarto vire um escritório. Por quê? Desde que eu comecei a atender, algum tempo atrás, eu atendia num espaço completamente desconfortável para mim. Às vezes eu tinha que sentar uhum, no chão para conseguir colocar, você que já fez a constelação, eu tinha que colocar o campo. Agora, uhum, com atendimento online, eu tinha que sentar numa posição, colocar o computador um pouco acima, um outro negocinho aqui embaixo, o computador inclinado com um monte de livro embaixo. E uhum, aquilo ali estava completamente desconfortável para mim. E aí a gente foi e comprou uma mesa de escritório e montamos um escritório. E aí eu fiquei pensando, como que a gente idealiza um cenário perfeito para andar, para agir? uhum. Quantos de nós fica esperando a situação perfeita para colocar a mão na massa, né? Ah, Exato. mas eu não vou começar a atender porque eu não tenho uma mesa. Ah, mas eu não vou começar a vender bolo porque eu não tenho uma máquina, uma batedeira daquela Vai na industrial mão. maravilhosa. Então, essa idealização da vida perfeita, ela também paralisa muito a nossa Paralisa, vida, né? paralisa. Os movimentos são atravancados porque você fica olhando o que falta, não os instrumentos que já possui.
Obviamente, se você vai fazer bolo e você não tem nenhuma batedeira comum, você vai fazer na mão. É assim que começa, né? Eu comecei a Sim. trabalhar com 14 anos. Na época podia, né? Eu era montador de jornal. Depois, aos 16, na mesma empresa, eu fui para ser câmara de estúdio do que seria aqui, que aí é o RJTV, que é Uhum. o JPB, né? Jornal da Paraíba, primeira edição, segunda edição, que é a Globo local daqui. Então eu Uhum. era câmara de estúdio. Ali eu ainda estava fazendo curso de psicologia. Eu fazia o curso à noite, porque como eu precisava trabalhar, então eu tive que fazer o curso noturno. E por ter feito o curso noturno, eu não consegui terminar em 5 anos, porque nem sempre tinha disciplinas à noite. Eu terminei em 6 anos e meio para 7 anos. Eu ficava esperando aquela disciplina surgir à noite para pagar ela, porque de dia eu Uhum. estava trabalhando. Às vezes eu saía do próprio trabalho, pegava um ônibus, ia para a universidade, então, assim, é esse lugar. Né? Muitas vezes o ônibus que eu pegava para ir para o trabalho, ele tinha uma limitação. O ônibus que parava na frente só passava de hora em hora. Se eu perdesse aquele, eu tinha que pegar um outro que parava no meio do caminho, eu subia o resto a pé. É uma ladeira bem íngreme. Então, assim, ou o cara olha e fica assim, ai, que mundo cruel. Olha, coitadinho de mim, subindo a ladeira. Olha, ou o cara faz, pô, que é a realidade que é dada. E que bom que eu tenho perna para subir, velho. Vamos Uhum. embora, é assim que vai. E tudo isso vai fortalecendo, tudo isso vai tornando você uma pessoa capaz de perceber os percursos, obviamente. Que aí você vai percebendo quando eu faço uma retrospectiva hoje, né? Sim, trabalhar num jornal, minha mãe era jornalista, ela me fazia digitar os artigos dela, aquilo me ensinou a escrever, trabalhar na TV me ensinou a lidar com isso, né? Então, assim, era Uhum. como se fosse tudo um treino. Aí você olha e percebe assim, tá vendo? Tudo estava sendo legal, tudo era legal, Sim. tudo foi Sim. importante. Se eu ficasse apenas reclamando, talvez eu tivesse paralisado aí, porque eu ficasse assim, ai, que coisa, não sei o quê. E aí você que trabalhou em RH sabe muito disso, né? Eu faço muitas palestras para o mundo corporativo. Aquela pessoa que odeia a organização dela trabalha, né? E faz tudo assim, com uma carga de, ai, ela até é competente, ela até entrega aquilo ali, mas como ela tem muito ódio de fazer aquilo ali, ela é justamente aquele funcionário que morre naquela função. Uhum. Nunca se locomove. E aquele que é chamado de babão, né? Não, que ele não está preocupado nem em vestir a camisa da empresa, não. Ele está preocupado em vestir a camisa dele, ou seja, onde quer que eu esteja, eu tenho que dar a minha melhor entrega. E isso é importante porque, assim, aí às vezes aquela empresa não é legal, porque o dono é um narcisista, déspota, mas o cara diz assim, mas a entrega é uma questão de mim para comigo mesmo. Aí Uhum. passa uma outra pessoa lá e olha, que funcionário massa, que pessoa que entrega massa. Cara, vamos trabalhar comigo. Eu te pago mais que isso aqui. O cara vai, o cara lá é melhor, ele é super bem tratado, depois vira até sócio, porque o cara viu o potencial. Porque ele não estava preocupado com o que o outro estava avaliando ele. Ele simplesmente assim, é um compromisso comigo, fazer a melhor entrega em qualquer etapa da vida, sabe? A melhor Uhum. entrega lá montando o jornal, eu até exagerava. Aí eu até perdi emprego pelo seguinte, tinha umas mesas de montagem de jornal e o jornal foi se mudar e elas foram colocadas como dominó. E eu sou desastrado até hoje. Até hoje eu bato nas. E aí eu virando na mudança, bati uma mesa, pá, 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 quebrou todas as mesas, que tinha tipo um vidro com a luz embaixo para você colocar uma folha de acetato em cima para ir montando as notícias com as fotos, para depois foto. Olha, quebrou tudo. E eu, não me demita não, eu pago com o meu salário, cara. Não tem como. Eu cheguei em casa chorando, né? Então, assim, são etapas da vida que você vai aprendendo. Se você não é É. grato no pequeno, você não vai ter o mais. Sim, eu acho que essas situações desenvolvem o que eu chamo de musculatura emocional na gente, né? Quando a gente Uhum. passa a enxergar todas as coisas que a gente vivenciou, até os momentos mais difíceis, mais desafiadores, mas a gente enxerga como aprendizado, a Sim. gente muda o mindset, né? A gente Uhum. tem a gente passa a ressignificar as situações. E para mim, esse foi um dos maiores aprendizados na minha vida, assim, nos últimos anos. Sair desse lugar da reclamação, da lamúria, né? E entender o que eu preciso aprender com isso. Ainda que nos primeiros segundos você entre no lugar da lamúria. Mas Você faz, opa, é você aprender a se respira. reconhecer, respirar e falar, peraí, o que eu preciso aprender com isso? E aí você vai desenvolvendo essa musculatura emocional. Antes da última empresa em que eu trabalhei, eu já estava num cargo que eu já não estava mais gostando, eu já estava estudando constelação, eu não estava mais feliz.
eu estava trabalhando, fazendo muitos eventos e dentro dessa empresa. E eu lembro que eu falei assim, esse é o último evento que eu vou fazer aqui, porque eu já estava decidida a pedir para sair. Uhum. E eu falei, esse é o último evento que eu vou fazer aqui. O evento era em Búzios, para uma grande equipe de liderança dessa empresa. E eu ia ficar lá 4, 5 dias em Búzios organizando esse evento. Eu estava muito nervosa, né, ansiosa, com toda a pressão que estava acontecendo. E eu lembro que no primeiro dia de arrumação, de montagem, né, tinha que montar aquelas coisas de cenografia e tal. Eu entrei no banheiro, ali perto da onde estava sendo montado, e eu falei assim, Viviane, você vai dar o seu melhor. Porque essa é quem você é. Não importa se as pessoas... se isso aqui não condiz mais com o que você quer para sua vida, você vai fazer o seu melhor. E aí, naquele dia, eu lembro que aí depois houve, né, um reconhecimento de toda a organização do evento e eu fui embora para casa pensando nisso. Até escrevi, na época, um texto sobre isso no Instagram. Uhum. Exatamente sobre isso, que é sobre você, né? Sobre o seu comprometimento com você mesmo. Exato. E aí você leva isso para sua vida em qualquer profissão, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, você leva isso, né? Quando faz a coisa mal feita, às vezes até pensando em punir a organização que a gente está naquele momento, né? A gente pensa que está queimando o filme da organização. A organização ela é um CNPJ, ela é uma subjetividade jurídica, né? Uhum. É uma ficção jurídica, como eles chamam no direito. Então, assim, ela vai e troca você. Agora, quando você queima seu filme, aí você não tem como trocar o avatar, não, assim, entendeu? Assim, não era eu, não fui eu que fiz aquilo mal feito, é você. Então, assumir responsabilidade sobre a própria vida é uma coisa que é fundamental. E como é que isso começa, para que a gente entenda isso, né? Começa com a aceitação incondicional da realidade como ela é dada. Não é uma aceitação paralisante, tipo assim, não posso fazer, não é. É uma aceitação em que você diz assim, é o que está posto. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Por que está em... muita gente manda, de vez em quando eu entro no Instagram e vejo as pessoas que mandam algumas mensagens assim, não tem como acompanhar, são centenas de mensagens diárias, né? Mas vez por outra eu abro uma. E a pessoa quer o meu telefone para falar comigo pessoalmente. Eu entendo, cara, eu entendo a angústia que está por trás disso, mas eu sempre digo assim, olha, eu gostaria muito de poder fazer isso, de te atender pessoalmente. Mas a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que eu não posso te ajudar muito por telefone, nem muito menos por uma mensagem de Instagram. Você precisa realmente procurar ajuda terapêutica, medicamentosa, essa coisa todinha. Porque o que está acontecendo? E as mensagens elas estão com padrão. Eu não estou suportando o isolamento social. O que está acontecendo não aceito a realidade. Bom, essa é a realidade. Não é confortável. Quem não queria, por exemplo, estar viajando agora, entendeu? Não, eu queria, por exemplo, a gente está aqui na minha cidade, prestes a entrar no mês de junho, que é um mês muito esperado por todos nós, que a gente tem uma festa belíssima, que é o segundo do calendário da Embratur, só perde para o Carnaval de Salvador. Vem quase 1 milhão de pessoas para a cidade, que é o São João. Além de ser uma festa muito bonita, super familiar, ela é uma festa que, em termos de orçamento para o município, vale mais que dezembro. Então, imagina. Então, a gente está com esse luto, mas é a realidade. Aí eu e minha esposa, a gente cozinhou milho, né? Num dos jantares, a gente cozinhou milho, Delícia. Aí eu tava comendo milho, assim, que milho cozinhado, para mim, é tipo sabor de infância. Lembra de família junto, de São João. E isso, assim, eu tô brincando com ela. Amor, isso é o São João da gente, viu? Porque assim, não vai ter São João, a gente não vai chamar ninguém aqui para receber como a gente gosta, a gente não vai botar bandeirinha na casa, não vai botar balãozinho. A gente simplesmente vai ter que ver essas experiências, pouca memória, lembrando tudo que aconteceu e saber que vai passar e depois o São João vai vir. Mas assim, se eu não aceito a realidade, essa realidade, a minha realidade, o meu casamento, os filhos que eu tenho, quem eu sou, eu não tenho um ponto de partida para modificação. Porque eu já parto da angústia, da raiva e do desespero. Então, quando você aceita a realidade dada, né, acho que é a hashtag da maturidade, aceita que dói menos. Né? Sim, aceita a realidade como ela é dada, aí sim você tem força para, focando no aqui e agora, nem no passado de mágoa, nem no futuro de ansiedade, focando no aqui e agora, pensar, tá, eu não mudo a pandemia, eu não posso determinar quando tudo voltar ao normal, eu não posso determinar que alguém que eu amo ou eu mesmo venha me contaminar, mas enquanto isso, eu tenho uma margem de manobra sobre o que está no meu entorno. Eu tenho uma margem de manobra sobre como eu organizo minha vida no lar, assim mesmo,
com essa pressão. Então, criar um mínimo de ordem, de roteiro, de entrega pessoal, de sentimento de propósito. Ou seja, na dinâmica das muitas variáveis que não estão sob meu controle, e essa pandemia, ela apenas veio ressaltar uma coisa que qualquer um de nós sabe, mas a gente nega: a maior parte das variáveis do universo não estão sob nosso controle. É um universo muito pequeno de variáveis, mas é muito determinante. Esse controle que eu tenho sobre essas variáveis é quem determina a forma como eu encaro todo esse universo que eu não controlo, né? Então, assim, é só para a gente perceber como esse controle era uma ficção, e aí sim, em torno de que eu tenho controle, sobre como eu percebo isso, como eu reajo a isso, como eu vivencio essa experiência, como eu olho ela apenas como dor ou como aprendizado. Isso vai mudando, essa perspectiva de pensamento. Então, é essa busca constante que a gente tem que estar fazendo. Muito legal. Eu estou estudando análise transacional, do Eric Berne. E eu estava lendo sobre os 3 estados do ego, né? Que é o ego criança, o ego pai, né? Que não é o pai, mas é o ego familiar, né? O ambiente familiar, e o ego adulto. E estava lendo sobre isso esses dias, que fala muito sobre essa questão de como que a gente consegue se manter no ego adulto, né? Então, tem até alguns exercícios desse curso que eu estou fazendo, que é várias situações, e você vai analisando como que o seu eu criança reagiria diante daquela situação, como que o seu eu pai reagiria diante daquela situação, e como o seu eu adulto. E aí é super interessante a gente observar como que muitas vezes a gente não se coloca mesmo nessa postura adulta, né? A gente vai indo sempre para aquelas referências ou da criança que um dia fomos, né? Ou de como que os nossos pais agiriam, ou aqueles que nos criaram, né? Então a gente vai trazendo aquela série de crenças, série de situações em que a gente vivenciou e não consegue lidar com aquilo que realmente é. A gente não consegue olhar para a realidade, que é normalmente a postura adulta, né? Que é lidar com a realidade. E mas é muito confortável, né? Olha como é confortável. Ou permanecer... que aí ele faz uma coisa que seria como... a gente percebe os teóricos, eles avançam sensivelmente em certas questões, às vezes renomeiam, mas a gente está falando aí de um id infantil, né? Um superego e um ego maduro, né? Então, então a gente pega aí o processo que ele vai chamar de o ego adulto, que seria a individuação junguiana, que é quando o indivíduo assimila todas as características do eu, inclusive a sombra, né? Além da persona sombra. É que acontece que, assim, manter-se no mundo de Peter Pan é conveniente. Você fica lá no mundo de Harry Potter, é um mundo fantasioso, lá você é super poderoso, né? Saindo dessa fase, você pode ir para o extremo oposto, que é o da acusação dos padrões que lhe foram impostos. Ou esse ego familiar, ou o superego que fica ali funcionando, mas que também retém e que não deixa os instintos virem à tona e tal. Agora, assumir a própria existência implica em abandonar um monte de coisas que estava sendo muito útil, mas que não vão fazer você amadurecer. Por exemplo, quando você assume a maturidade, você não tem mais como acusar. Então, quando a gente recebe um paciente, que o paciente chega lá com a lista de acusações, e você vai dizer assim, tudo bem, beleza, para você funcionou até agora, achar que essa era a explicação toda desgraça, você ainda não assumiu a sua própria vida e se empoderou e amadureceu. E aí você descobre que muita gente não perdoa, não é porque não pode, não perdoa porque não quer. Porque quer manter aquele serzinho ali estacionado na memória, para toda vez que der uma coisa ruim na vida, que não funcionar, mas sabe quem é a culpa? A culpa não é minha. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu professor, a culpa é do país que eu nasci. Ou seja, manter esse lugar da acusação para não amadurecer. A maturidade implica responsabilizar-se. E pouca gente quer ter a responsabilidade de chegar assim e dizer assim, chegou o isolamento social e eu percebi que esse casamento tá mal, essa pessoa não presta. Essa pessoa olha só, tá vendo? Eu sabia disso, olha, tá claro agora que ela não presta. É tão mais fácil pro ego do que dizer assim, na verdade que são 2 adultos que deram o melhor que puderam, fizeram o que puderam com os recursos que tinham, funcionou até um determinado momento, mas agora a nossa presença constante na vida do outro deixou bem claro o que a gente meio que já percebia, mas não queria levar a cabo, ao fim, a termo, que esse casamento já se esgotou. E de forma madura,
sem um jogo de acusações, dizer, olha, pena, né? Seria bom se pudesse continuar, mas está sendo ruim para mim, está sendo ruim para você. Os dois, não é culpado, assim, os dois simplesmente deram o que podia e isso que a gente está dando um para o outro está sendo insuficiente. E para que você não se sinta infeliz e que eu não me sinta infeliz, a gente vai ter que separar. Talvez não seja agora, ou talvez tenha que ser agora, dependendo de como está a toxicidade da relação. Mas a maior parte das pessoas fazem o quê? Elas vão buscar o passado, puxa a lista de mágoas, joga na cara do outro, torna aquilo mais tóxico, e bota os filhos no meio, joga os filhos um contra o outro, e bota no meio da guerra, a criança sai ferrada, aí vai pra terapia, olha, e aí aquele efeito dominó, cai uma constelação pra botar ordem. Vamos botar ordem aqui, para ver o que é essa relação simétrica, a relação assimétrica, ordens do amor. Então, assumir a maturidade implica em deixar de encontrar culpados e, no primeiro momento, culpar-se. Só que se estacionar nesse culpar-se também não vai fluir. Você vai ficar se maltratando, a sabotagem, tá vendo, você é um verme mesmo, você é bem feito, é pouco, merece mais, é para sofrer mais. Não é essa visão. Assim, também, do mesmo jeito que eu vou ter compaixão e condescendência com o outro, eu tenho que ter compaixão e condescendência comigo. Assim, foi o que foi possível fazer. Poxa, foi o que deu para fazer, não tinha mais que isso. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, eu dizia muito para os pacientes, chegavam com essa angústia da reclamação, era aquela música do Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Não tem para dar, então não tem o que fazer. Vai se punir, vai se maltratar. Então, assumir dói no ego porque você encontra os seus limites. Então, assim, suportar isso é uma fase, né? Lembra muito do conceito de couraça, de Friedrich Perls. Ou seja, você vai ter que destruir aquela capinha que você foi montando para se justificar e você vai ficar nu. Sim. Aquele nu que a gente encontra na música de Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar os nós da gravata, tira as personas e tal. E ainda assim, depois você vai chegar lá cheio da sua listinha de desejos, de reclamações, e no final, essa estrada vai levar lá nada do que você esperava encontrar. Então, é um desafio. É um desafio querer fazer isso. É um desafio querer encarar essa estrada. Muito bom. Eu gosto muito de pensar também quando eu estou em atendimento e tem uma pessoa ainda muito com essa dificuldade em lidar com a realidade, né? Eu gosto muito de trazer aquela coisa do... Olha, ficar do jeito que tá doendo, né? E mudar também dói. Você vai ter que escolher uma dessas dores e parar de reclamar. Porque a gente fica ali naquela, mas se eu mudar, mas se eu fizer, mas as coisas ainda não estão como eu gostaria... E aí a gente não desenrola. E outra coisa também que eu penso muito, Rossandro, que eu vejo muito acontecer, é a dificuldade da gente compreender que a nossa vida é cíclica. E que é feita de altos e baixos. E a gente quer estar sempre no alto. Às vezes a gente está ali 5 dias seguidos, super bem, feliz, achando tudo maravilhoso. Aí chega um dia que a sua energia baixa, ou que aconteceu alguma coisa, você ficou chateado, seu dia não ficou do jeito que você gostaria, e acabou. Aí a sua vida se transforma num martírio, sendo que nossa vida é cíclica, né? É feita de altos e baixos. E essa negação do dia baixo, ela é impressionante, assim, para mim. Como que eu vejo as pessoas já procuram ajuda, né? Um dia difícil, a pessoa já acha que tem alguma coisa errada, ela já vai procurar ajuda, porque ela tá nessa idealização de que tudo tinha que estar perfeito sempre, né? Exatamente, com certeza. Essa idealização ela é realmente algo que machuca e maltrata muitas pessoas. E se dói mudar, eu sempre digo também, acredite, a dor de estacionar é sempre pior. Porque você pode até errar na tentativa de mudar, e faz parte do processo. Tem que se aceitar isso. E nisso olhar com um sentimento de gratidão pelo processo, pelo percurso. Porque imagina, seria prudente uma pessoa madura, um pai, uma mãe, ao ver o filho tentando andar, punisse a cada queda ou comemorasse cada levantar? Seria prudente um pai ou uma mãe que, ao ver o filho ou a filha tentando aprender a ler, punisse a cada gaguejar ou comemorasse cada sílaba pronunciada? Assim é a vida. Eu tenho que comemorar, não os momentos de queda, que claro que eu vou cair, não tem como. Não tem como gaguejar, né? Não gaguejar. Ou seja, o que importa não é cair e gaguejar, o que importa é andar e ler.
Então, o Uhum. processo não é para ser punido pelo processo. O processo, ele simplesmente é o processo. E a gente Uhum. tem que comemorar. Tá? É aí é que entra o superego, entra esse ego do parental que fica acusando, oh, tá vendo, caiu, tá, não sei o quê. Quando, a gente sabe, na idealização que a gente tem, né? É aquela família muito idealizada, que seria a família em que há uma maturidade profunda dos pais e que há uma valorização de cada etapa dos filhos. E são poucas pessoas que tiveram essa família, que Uhum. colheu com muito carinho. Não, você vai de novo, papai está aqui, mamãe está aqui, não desiste, parabéns. Aí você olha com Sim. confiança. Eles emprestaram um ego idealizado e lhe fortaleceram. Muitos que ridículo. Aí, tá vendo? Sabe, Uhum. não, essa porra. Vai ver que aquelas coisas maltrata, bate na criança. Quem não passou por isso, mas geralmente o que acontece? Aí vem, não, tá vendo que pai ruim que eu tive? Aí você pensa assim, você sabe como foi o pai de seu pai? Se você Uhum. soubesse como é que foi o pai de seu pai, você perceberia que seu pai atenuou para você. Uhum. Ou ele repetiu porque era o que ele tinha. Então, Uhum. assim, você vai ficar acusando ele ou vai dizer assim, obrigado porque foi o que você pode me dar e agora a partir daqui eu prometo, até para honrar tudo, eu vou fazer um pouco diferente e aprimorar no processo? Nessa corrida de bastão da família, de entrega, isso aí é fundamental, senão você vai ficar sempre olhando para a vida com um sentimento de insatisfação e acusação. Sim. Muito bom. Bom, a gente tem aqui ainda alguns minutinhos. Não sei se a gente consegue. Alguém mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Na verdade, muitas pessoas mandaram muitas perguntas. Rossandro, a que você atribui essa questão da não aceitação da autorresponsabilidade pela autoeducação? Porque a grande verdade é, primeiro a gente vive uma sociedade, tem muitas variáveis. Nunca quando a gente vai explicar a que se atribui, é uma coisa. Mas vamos pegar lá. Se atribui ao fato que as pessoas não querem assumir responsabilidade, porque elas não vão ter quem culpar quando é errado, não ter que assumir toda a culpa. Uhum. Né? E não é culpa para poder se punir, é culpa para identificar o que errou e transformar. Simplesmente responsabilizar. Temos uma sociedade que prega uma infantilização psíquica, porque há uma glamorização da juventude e da adolescência e viramos um bando de adolescentes. Ninguém quer Uhum. amadurecer, ninguém quer ter o lugar da responsabilidade. A gente quer ter sempre o lugar de curtir a parte boa da vida, mas não ter responsabilidade por essa construção. Então você junta esses elementos, junta uma educação de pais que também foram infantilizados na própria educação, super Uhum. protegidos e protegem os filhos, você está tendo aí digamos assim, um diagnóstico constante de um grupo significativo da sociedade de pessoas irresponsáveis com a própria vida, que não querem amadurecer e só querem o carpe diem, o usufruir de um prazer Uhum. incessante. Porque a responsabilidade tem desprazer. Porque você tem que fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não goste. Uhum. Quando você estava lá na empresa, você disse, você tem que entregar o seu melhor. Mesmo que você já Uhum. esteja insatisfeito aqui com o ambiente, mas é sua responsabilidade entregar o seu melhor. Né? E Uhum. aí você vai descobrir um outro nível de prazer, mais sofisticado. Um prazer do cumprimento. Um prazer Uhum. de fazer aquilo que você veio fazer. Mesmo que não haja Uhum. reconhecimento. É um reconhecimento pessoal. Eu sei que mesmo que nessa empresa, ou mesmo que nessa família, ou mesmo que nessa universidade, ou mesmo que nessa circunstância, nessa religião que eu estou, nesse grupo que eu estou frequentando, não haja um reconhecimento sobre o que eu estou fazendo, já tem uma negação, mas eu tenho consciência de que fiz o meu melhor, então eu estou em paz comigo. Porque aí eu fico... O que é que a maturidade dá? Que é fantástico. Você passa a ser muito menos determinado pelo externo, né? E passa a ser determinado pelo interno. Você deixa de ser externamente orientado, o ego passa a depender muito menos dessas chancelas exteriores, que muitas vezes são patológicas ou preconceituosas ou infantis, e passa a se autochancelar. É a autodeterminação. Então, isso tem um preço? Tem, mas o prazer depois é muito maior. Sim. Porque você fez assim, todo mundo dizendo que o que você fez foi ridículo, mas você sente que ali é ou incompreensão, ou inveja. Aí você faz, não, tudo bem, eu sei que não foi. Porque também quando é ridículo, a pessoa que tem maturidade, ela faz, foi ridículo. Não precisa Uhum. ninguém me dizer. E ela, quando tem maturidade, mesmo que todo mundo dizer, que lindo que você fez, Viviane, que massa que você fez, Rossano, você faz. Não foi. Eu sei que não foi o Uhum. meu melhor, porque eu já dei o meu melhor nessa situação e não dei o meu melhor. Foi o que eu pude hoje, mas eu sei que eu posso melhor. Então, você nem fica com o ego inflado pelo externo, Uhum. nem se auto-menospreza pelo externo. Há um sentimento de equilíbrio dentro de você. Maravilhoso.
Muito Isso é bom. prazeroso, né? É muito. A gente tem pouquinhos minutinhos aqui ainda. Eu tô vendo que você tá com a blusa da Fraternidade Sem Fronteiras. Tô. Eu Aqui, queria que você ó. falasse um pouquinho pra gente. Eu sou muito admiradora do trabalho da Fraternidade. Ah, então, a E aí Fraternidade Sem aproveitar para Fronteiras, apresentar isso. claro que sim. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização não governamental brasileira, da qual eu faço parte, criada por um querido amigo chamado Wagner Moura, que não é o ator, né? Mas é um herói de verdade, que é de Campo Grande, que foi e que ouviu o seu próprio coração inquieto sobre a injustiça humana, imaginou e tentou várias coisas, até que um dia simplesmente pegou uma passagem, foi para a África, chegou lá, viu, né? Voltou, chamou alguns amigos, fez uma caravana com médicos, dentistas e enfermeiros para ajudar algumas crianças, e hoje são 17 mil pessoas diariamente atendidas, né? Incrível. Existem projetos no Brasil, aqui na minha cidade tem um projeto, inclusive aproveito para quem está vendo a live, você também, Viviane, sábado agora às 5 da tarde, minha esposa, que é cantora, ela tem uma banda, ela vai fazer Janine Banda na Varanda, vai ser bem legal, das 5 às 7 da noite. Estão todos convidados também no canal do YouTube dela, Janine Lima, e no meu canal. Vou transmitir a live, que é para a gente arrecadar fundos para duas instituições de idosos aqui da cidade. O IPESC, que é um dos institutos que a Fraternidade ajuda, que é quem cuida das crianças com microcefalia, aquele surto que teve há um tempo no Brasil, passado. E também para ajudar os músicos, que como todo mundo sabe, os artistas estão, né, sem trabalho. Até a Broadway está fazendo apresentações nas sextas-feiras online para ajudar os artistas de Nova York. Então, em todas as cidades a gente está se mobilizando. A live é uma live pública, vai ser bem gostoso. E aí parte dessa ajuda para a fraternidade do projeto aqui em Campina Grande, que é do projeto Microcefalia. Sintam-se convidados, entrem lá no site fraternidade.org.br. Quem está morando fora e quiser indicar um amigo, fraternity.borders.com, né, .org, não tem o BR, porque é internacional, para que você possa apadrinhar. Você pode entrar lá, escolher um projeto. Se você quer escolher um projeto na Bahia, se você quer escolher um projeto em Campo Grande, tem em Belo Horizonte aqui, ou você quer adotar uma criança na África, por R$50 por mês, R$50, a gente modifica, a gente resgata uma criança da miséria absoluta, tira ela do isolamento, que a gente está falando de isolamento angustiante, mas quando a gente vai lá percebe que tem pessoas que já nasceram num isolamento social absoluto na vida. Maravilhoso. Que bom. Muito obrigada. Para quem chegou depois, então, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram, mas se eu conseguir, eu disponibilizo depois para o Rossandro também, se ele quiser salvar, colocar no YouTube, na página dele, né? Sim, claro. Então, eu vou deixar aqui no meu Instagram, para quem ainda não me conhecia, né? Pode me acompanhar aqui, eu estou sempre compartilhando coisas sobre autoconhecimento, constelação familiar, desenvolvimento, né, pessoal. E muito obrigada, Nada, que é pela isso. sua Vamos mandar um beijo para disponibilidade. nossa amiga em comum, Dea, né? Vamos, Débora, nossa produtora oficial. Falei Débora, para um beijo Débora no que a coração. Débora é a produtora da nova era. Ah, Ela vai começar a produzir. Sintonizada com a vibe. Exatamente. Então, muito obrigada. De nada. Um bom dia para todo mundo também que participou. E é isso. Desejo que todos possam conseguir lidar com essa realidade da melhor maneira possível e compreender que se todos estiverem focados, né, no aqui e agora, a gente vai conseguir sair dessa para uma muito melhor. Com certeza. Vi, um prazer te conhecer, tá? Obrigada, muito prazer também falar com você e um bom dia. Bom dia a Tchau, todos. pessoal. Bom dia a todas. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, tchau.